Louvado seja Deus. O segredo dos heróis da fé. Meus amados, a fé, ela opera de várias formas. A fé, ela vem de várias maneiras. Nós aprendemos no domingo passado sobre a fé do centurião, um homem que entendia, sabia o que era autoridade espiritual, um homem que ouviu falar de Jesus e aquilo gerou uma fé poderosa no coração dele. Aprendemos também a respeito do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo em nós, que gera essa autoridade espiritual para que nós possamos determinar o milagre, a bênção, a vitória sobre as nossas vidas. Amém? Mas a fé, ela opera de outras formas, de outras maneiras também. E hoje nós vamos aprender alguns segredos dos heróis da fé, todos eles do Velho Testamento, mas que são aplicáveis nos dias de hoje. Porque a grande verdade, meus amados, como eu disse aqui na semana passada, nós lemos que Jesus, ele ficou admirado da fé daquele centurião. Jesus falou assim: nem mesmo em Israel, em todo Israel, eu vi tanta fé. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião. Mas a grande verdade, como eu disse aqui na semana passada, é que nem todos têm aquela fé do centurião. A maioria de nós tem aquela fé para salvação, mas aquela fé que determina, aquela fé que opera da provação, essa fé, infelizmente, nem todos têm. Mas existem outros caminhos para se obter o milagre. Existem outros caminhos para ter uma vida abundante. Existem outros caminhos para ter uma vida de milagres quando for necessário. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa manhã, os segredos, dos heróis da fé. Amém? Em primeiro lugar, vamos falar sobre Moisés. E o primeiro segredo qual que é? É ouvir a voz de Deus. Qual foi o maior operador de milagres do Velho Testamento? Moisés. O próprio texto de Deuteronômio encerra dizendo que nunca houve profeta igual a Moisés. Outros profetas operaram milagres? Operaram. Mas como Moisés, não há igual. Como Moisés não há igual. E qual era o segredo de Moisés? Qual era o segredo de Moisés? Por que ele foi tão usado por Deus? Como é que ele operou tantos milagres assim? Moisés era um homem perfeito? Moisés era um homem corajoso? Moisés era um homem cheio de virtude? Se você aprofundar na palavra, você vai ver que não. Pelo contrário, Moisés era covarde. Moisés não cumpriu nem a lei básica de Abraão, da circuncisão no filho dele. Quando Deus chamou ele para ir para o Egito, Deus teve que perder a paciência com ele, porque ele só estava dando desculpa. Não, porque eu não sei falar direito. Não, porque se eu falar o faraó vai me matar. Moisés, ele não era aquele cara assim, sabe? Aquele espírito de liderança. A Bíblia diz que Moisés era tipo assim, o homem mais manso da terra. Mas, no entanto, foi um dos homens que mais operou milagres na época da velha aliança. E qual era o segredo de Moisés? Ouvir a voz de Deus. Olha só o texto. Abra comigo em Êxodo, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21. Na Nova Almeida Atualizada.
N-A-A. Êxodo capítulo 7, 19 e 21. A maioria conhece a história. Moisés foi lá para a terra do Egito para libertar o povo de Israel. O faraó começou a resistir e Deus então começa a enviar as 10 pragas sobre o Egito. E nós vamos ver aqui uma delas, que está em Êxodo 7, 19 e 21, que é a praga do sangue. Diz assim, versículo 19: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Até nos vasos tinha sangue, não tinha água. Agora olha só, o versículo 19 diz o quê? O Senhor disse ainda a Moisés. Moisés, queridos, ele não foi por conta própria. Moisés não teve a criatividade, a ideia de transformar as águas em sangue para apavorar o faraó. Foi Deus que disse para Moisés: toca na água, porque a água vai virar sangue. Foi uma direção de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés, ele foi direcionado por Deus. Ele não fez algo do seu próprio coração. Ele não fez algo da sua própria mente, da sua própria criatividade. Ele ouviu a voz de Deus. O Senhor disse para Moisés: Moisés, faz isso porque eu vou fazer isso. Toca com o bordão, com o cajado nas águas, que eu vou transformar o rio Nilo em sangue, e tudo que é água vai virar sangue nesse lugar. Então Moisés, ele só tinha que fazer o quê? Obedecer. Ele tinha certeza que ia acontecer? Tinha. Por que ele tinha certeza? Porque ele tinha fé. Fé é a certeza de fatos que não se veem. Não é isso? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Né? E a convicção de coisas que não esperam. Moisés sabia que a água ia virar sangue. Por que ele sabia que a água ia virar sangue? Porque Deus havia falado para ele. E se você pegar toda a história de Moisés, na sua trajetória aqui no Velho Testamento, em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, você vai ver que Moisés, ele não fazia nada, absolutamente nada por si próprio. Tudo que Moisés fez no seu ministério, na sua liderança, ele ouvia a voz de Deus antes. Olha só, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16, e depois nós vamos pular para o 21 e para o 22. Êxodo 14, 15 e 16. Olha o versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel, versículo 22, entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Então Moisés estava lá com o povo de Israel, o próprio Deus falou: não vai pela terra dos filisteus,
para que o povo não veja a guerra, vai por outro caminho, e nesse caminho que Deus deu a Moisés, eles pararam no Mar Vermelho, diante do mar. E atrás deles, quem que vinha? Faraó, e seus carros, e seus cavaleiros, e seu exército. E aí Deus fala para Moisés: estende a mão, estende o cajado sobre as águas, que eu vou abrir o mar, eu vou dividir o mar. Moisés teve dúvida? Moisés teve dificuldade? Não. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Claramente ele ouviu a voz de Deus. Deus falou para ele: estende o cajado, estende as mãos sobre as águas, que eu vou dividir esse mar, e o povo de Israel vai passar em seco. E aí você pergunta para mim: mas pastor, naquela época Deus falava de uma forma diferente, naquela época Deus falava de uma forma audível, naquela época Deus se manifestava de uma forma diferente, ainda que para poucos homens. Mas queridos, hoje, debaixo da nova aliança, nós temos quem dentro de nós? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Aonde que está o desafio? O desafio está em nós ouvirmos a voz do Espírito Santo nos direcionando. Um desafio que não era para ser desafio. Um desafio que é um desafio porque o nosso relacionamento com Deus, ele é fraco e precário. Mas a partir do momento que nós temos um relacionamento com Deus forte, verdadeiro, intenso, sincero, o canal espiritual aqui se abre e nós conseguimos ouvir a voz do Espírito com mais clareza. Porque quando Deus dá uma direção, quando Deus fala ao nosso coração, queridos, a fé já é gerada automaticamente dentro de nós. Você simplesmente tem certeza, você simplesmente tem convicção, você sabe que vai dar certo, porque Deus já te falou que vai dar certo. Vai naquele lugar fazer a entrevista que eu já preparei um lugar para você. Você vai lá, faz e entra na empresa. Dá glória a Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Deus falou no passado e Deus fala hoje também. Nós só precisamos estar atentos. Nós precisamos somente estar conectados, ligados ao trono celestial, como nós cantamos aqui, ter intimidade com Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e entender, né, e ouvir a direção dEle. Amém, queridos? Porque quando você ouve a voz de Deus, aquilo automaticamente é algo assim que não tem como. Você simplesmente tem certeza, você sabe que vai dar certo, você sabe que vai acontecer, você sabe que a porta vai se abrir, você sabe que o milagre vai acontecer, por quê? Porque Deus já te falou. Deus já te falou. Moisés sabia que o Mar Vermelho ia abrir, por quê? Porque era um homem cheio de fé? Não, porque Deus já tinha falado com ele. Ele sabia que as águas iam virar sangue, porque era cheio de fé? Não, porque Deus já tinha falado com ele. Toca nas águas que vai virar sangue. E talvez você tenha que ouvir mais a voz de Deus na sua vida, para que você possa ter fé, a direção do Espírito Santo e receber o teu milagre. Amém, queridos? O problema é que a gente anda muito distraído com as coisas do mundo, muito distraído para lá e para cá, enchendo a cabeça de coisa que não tem nada a ver, pouca oração, pouca meditação na palavra, e aí a direção não vem, pouco jejum, aí a direção não vem, pouca oração em línguas, alguns nem é batizado com o Espírito Santo, aí a direção não vem, você fica vendido ali, refém das circunstâncias da vida. Mas assim como Deus falava no Velho Testamento, Deus fala nos dias de hoje também. Amém, queridos? Segundo lugar, saber o propósito de Deus.
Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 10, versículos 6 ao 14. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron e os derrotou até Azeca e Maquedá. Olha só, versículo 11, que poderoso. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel na descida de Bet-Oron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Olha só o detalhe. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Mais foram mortos por Deus do que pelo próprio povo de Israel. Então, versículo 12, Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase o dia inteiro. Não houve dia semelhante a este. Dá um jeito nesse... Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Você vai falar assim para mim: pastor, ele ouviu a voz de Deus. Veja bem, se você ler Josué capítulo 1, você já vai perceber ali que Josué, ele foi levantado por Deus no lugar de Moisés para conquistar a terra prometida. Amém? Moisés morreu, Deus levantou Josué. E Josué estava lá para conquistar a terra prometida. Já tinha derrotado Jericó, já tinha derrotado Ai, e agora os exércitos ali da região formaram uma coalizão ali contra os gibeonitas. Os gibeonitas tinham feito uma aliança com Josué, e Josué então teve que socorrer aquela nação, Gibeão. E Deus falou para Josué: vai que eu vou entregar eles nas suas mãos. E começou a guerra. E Deus fez com que o exército inimigo entrasse em pânico. E eles começaram a perder a batalha, e aí eles começaram a fugir. Mas quando eles começaram a fugir, o que Deus fez? Deus começou a derramar uma chuva de pedras, uma saraiva, sobre o exército inimigo. E a Bíblia diz que mais foram aqueles que morreram pelas pedras, pela chuva de pedras, do que pela própria espada do exército de Israel. Amém? Até aí ficou claro? Agora olha só. Josué percebeu que não ia dar tempo de terminar aquela guerra antes do sol se pôr. E então Josué, ele faz uma oração.
para que o sol fique parado, para que a lua fique no seu lugar, para que o dia fique claro, e foi praticamente 24 horas de sol, a terra parou. Agora eu pergunto para vocês, olha aqui para mim, presta atenção. Eu pergunto para vocês, Deus falou para Josué orar para o sol parar e para a lua parar, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus não falou para Josué orar. Deus não falou assim: Josué, ora porque eu vou travar o sol aqui no alto. Ora porque eu vou travar a lua aqui embaixo. Ora porque eu vou parar, o movimento do planeta Terra para ficar a luz do dia, para dar tempo de você matar todo mundo, combater o exército. Deus não falou nada para Josué. Mas no decorrer da guerra, o que estava acontecendo? Deus pelejava, Deus lutava, Deus estava a favor do povo de Israel, tanto que a maioria morreu não pela mão da espada de Josué, do exército, mas pelas pedras que caíram do céu que Deus mandou. Mas mesmo assim, Josué percebeu que não ia dar para terminar a guerra, a batalha. Então Josué, ele ora: sol, detente no teu lugar, lua, fica aí no vale de Ajalon. E o sol parou, a lua parou, e assim Josué conseguiu derrotar todo o exército inimigo. Mas foi uma oração, ele não orou porque Deus mandou ele orar, mas ele orou com fé. Por quê? Porque ele sabia que o propósito de Deus era que aquela guerra fosse ganha. Josué, queridos, ele entendeu o propósito, ele sabia que Deus estava com eles naquela batalha. Josué sabia que o propósito, diga propósito. Josué sabia que o propósito de Deus era entregar aqueles 5 exércitos, aqueles 5 reis nas mãos dele. Era derrotar aquelas 5 nações. Josué sabia que o propósito era esse. Deus estava pelejando pelo povo de Israel. Aí o que acontece? De acordo, como Josué sabia que o propósito de Deus era derrotar aquele exército, então ele ora. Ele ora e fala: Senhor, fala, lua para, sol para, detente, e parou. Por quê? Porque Josué orou, diga assim, porque Josué orou segundo o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? Querido, você precisa entender, você precisa saber qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você entende o propósito de Deus na sua vida, porque quando você entende o plano de Deus na sua vida, e você ora de acordo com esse entendimento, as coisas vão acontecer. Porque você e Deus vão estar na mesma direção. Josué sabia que o propósito de Deus era vencer aquelas 5 nações. Então ele orou de acordo com o propósito. Porque muitas vezes nossas orações não são respondidas? Porque nós não estamos orando de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, queridos, existem algumas coisas que são básicas. Existem algumas coisas que claramente está na Bíblia, que é propósito de Deus para a nossa vida. É propósito de Deus que você morra na miséria, sim ou não? Não. É propósito de Deus que o seu casamento acabe no divórcio? Não. É propósito de Deus que os seus filhos morram nas drogas? Não. É propósito de Deus que você... Enfim, queridos, tem muita coisa na Bíblia que já está ali, que é propósito de Deus para nós.
coisas básicas da vida, bênçãos de Deus para nós, que já está ali na palavra, que é para mim, que é para você. Então, você está desempregado, é o propósito de Deus que você fique desempregado, vendo para Deus e o mundo, com o nome sujo no SPC? Não é propósito de Deus. Então, você pode orar com fé, com convicção, para Deus preparar um serviço bom para você. E Ele vai preparar, por quê? Porque é o propósito dele suprir toda a sua necessidade, provisão na sua vida. É propósito, é bênção, é o que Deus tem para todos nós. Existem propósitos de Deus que são universais para toda a igreja. E existem propósitos de Deus que são individuais para cada um de nós. O propósito individual, talvez nós precisemos orar um pouco mais, mas se Deus tem, Ele vai falar com você, porque Deus ele não gosta de ficar brincando de esconde-esconde. Ele quer que você saiba. Ele quer que você saiba. Agora, por que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente não ora, porque a gente não crê, porque não entende pela palavra qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Mas quando você ora de acordo com entendendo o propósito de Deus para a sua vida, as coisas vão acontecer. Deus vai abrir as portas. Por quê? Porque é propósito dele. É o plano dele. Né? Eu quero que você vença essa batalha. Então, o que você orar para vencer essa batalha vai acontecer, porque é meu propósito que você vença essa batalha. Amém, queridos? Então, a primeira forma é ouvir a voz de Deus. A segunda forma é entender o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Continuando aqui. Terceiro e último lugar. A prática da palavra de Deus. Esse aqui é poderoso. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 3, do 19 ao 30. Cheio de graça, né, Thiago? Eu estava conversando lá em casa sobre essa palavra, né? No último tópico eu tinha a revelação, o entendimento, mas me faltava, eu não conseguia lembrar de um texto para encaixar. E aí eu falei, né? Tiago, para Alessandra. Aí o Tiago falou, não, pai, fala tal passagem, assim, assim, assim. Ele está me cobrando aqui para dar o crédito para ele. Ele fala, você só fala mal de mim naquele púlpito, quando eu faço alguma coisa certa, fala também, né? Então, obrigado, filho, pela dica da palavra, aleluia. Daniel, capítulo 3, do 19 ao 30. Vamos lá. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque Nabucodonosor tinha feito uma estátua e queria que todo mundo adorasse a estátua dele. E Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou a estátua. Mas vamos lá. Ficaram de pé lá e não se curvaram diante da estátua. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Versículo 20. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente, porque quem não adorasse a estátua ia ser punido com morte, sendo jogado na fornalha de fogo. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, olha só, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Tão forte que estava o fogo, os caras que jogaram eles já morreram ali, só de chegar perto da fornalha. 23.
E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Responderam: é verdade, ó rei. 25. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Alguns dizem que é Jesus, outros dizem que é o anjo, mas isso não importa. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Percebam que já mudou o discurso do rei. Venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Gente, nem cheiro de fumaça. Às vezes você vai no show, às vezes você vai aqui quando a GP faz as coisas aqui, você sai defumado lá de dentro, né? Não é verdade? Os caras dentro da fornalha lá, Vitor, nem com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha só o Nabucodonosor se convertendo, né? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Preste atenção nesse tópico também, porque é interessante. A prática da palavra de Deus. Eu falei sobre ouvir a voz de Deus, eu falei sobre entendendo o propósito de Deus para a nossa vida e orar de acordo com o propósito de Deus na nossa vida, e agora é a prática da palavra de Deus. Queridos, no texto que nós lemos, se você ler anteriormente também, você não vai ver, Deus não falou para Sadraque, Mesaque e Abidnego: não tem problema jogar vocês na fornalha de fogo, porque eu estarei com vocês na fornalha de fogo. Não falou isso. Deus não falou nada para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi feita a proclamação, tocou a trombeta, tal, todo o povo se ajuntou, estava lá o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí Nabucodonosor chegou e falou assim: ó, quando tocar os instrumentos musicais aqui, todo o povo deve se curvar e adorar a imagem que eu fiz. Estava lá no meio do povo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todo mundo abaixou, todo mundo se curvou. E eles ali, ó, de pé. E aí, os conselheiros do rei falaram: ó, tem 3 judeus ali que não se curvaram diante da estátua. E aí o Sadraque, Mesaque e Abidnego falou: nós não vamos se curvar. E o rei falou assim: vocês vão se curvar, senão vocês vão para a fornalha de fogo, e eu quero ver o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha de fogo. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles respondem para o rei de que forma? Olha, se Deus vai livrar a gente, nós não sabemos. Se Deus vai livrar ou não, isso não importa. O que importa é que nós não nos dobraremos diante da estátua. Quer ver o texto? Vou ler o texto aqui para ficar mais completo. Quer ver? Ó? Agora. Quer ver? É
alguns versículos antes aí. Aqui, ó. Daniel capítulo 3, versículo 15. Daniel capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Se não adorarem, serão no mesmo instante lançados à fornalha de fogo. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se, repare que tem um se. Quando tem a palavra se, sugere o quê? Dúvida, sim ou não? Quando tem o se, é porque sugere dúvida, sim? Certo? Então olha lá, se, versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das suas mãos, ó rei. Olha o 18, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vocês percebem, meus amados? Percebem o que esses homens estavam fazendo? Esses homens, eles estavam praticando a palavra de Deus. Êxodo, coloca para nós lá, Sandra. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Êxodo 20 é o texto básico ali dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Olha o que está escrito lá. Não prestará culto. Olha lá. Não, Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Foi a mesma coisa que Jesus falou para Satanás. Não darás culto a outros deuses. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam fazendo, meus amados? Praticando a palavra. Eles estavam praticando o Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não darás culto, não prestarás culto, não adorarás outros deuses, outras imagens. Era o que? Eles estavam apenas praticando a palavra. Sadraque, Mesaque e Abidnego não ouviram a voz de Deus. Olha, vai, fica firme, porque eu sou contigo, porque eu vou enviar um anjo que vai te livrar da fornalha de fogo. Eu vou te livrar um anjo que vai te proteger dentro da fornalha de fogo. Deus não falou nada, tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego falou para o rei: rei, se Deus nos livrar, Ele vai livrar. Se Deus não livrar, fica sabendo que mesmo assim, nós não vamos nos dobrar diante dessa imagem. E aí, queridos, o que eu quero dizer em relação à fé? O ato de você praticar a palavra de Deus fielmente, diga fielmente. O ato de você praticar a palavra de Deus fielmente já é um ato de fé. Já é uma atitude de fé poderosa para gerar milagres que talvez você não tenha fé para receber. Interessante isso. É interessante isso, queridos. Vou repetir. A prática da palavra de Deus já é um ato de fé que pode gerar milagres que você talvez não tenha uma fé específica para aqueles milagres. Lembra na semana passada que eu falei da sunamita? A sunamita rica que abençoou a vida de Eliseu? A sunamita rica, ela abençoou a vida de Eliseu. Construiu um quarto para ela, colocou uma mesa, uma cadeira, tal, um vaso ali.
né? Para quando Eliseu se achegasse ali na viagem, pudesse descansar ali. E depois de um tempo, Eliseu chegou para ela e falou assim: o que nós podemos fazer por você? Você tem nos tratado com tanto zelo, né? Tem apoiado o nosso ministério, tem nos ajudado, ofertado, dado, né, refeição, preparou um lugar para dormir, para passar o pernoite. O que nós podemos fazer por você? Precisa de alguma ajuda do exército, do rei, alguma coisa? E o que a sunamita rica falou? Eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo. Porque ela era rica, ela não precisava de nada. E aí o Eliseu perguntou para o Geazi: o que nós podemos fazer por essa mulher? E o Geazi falou: o marido dela já é velho e ela não tem filho. Aí Eliseu chama ela e fala assim: ó, daqui 1 ano você vai abraçar uma criança, você vai gerar um filho. O que ela falou para o profeta? Não mintas a tua serva. Entendeu, Mateus? Não mintas a tua serva. Ela creu? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Ela não creu. Ela não tinha fé para crer, né, que depois de tanto tempo ela poderia ter um filho, sendo que o marido dela já era velho. Mas o céu estava aberto diante daquela mulher. Por quê? Porque ela praticou a generosidade. Ela praticou a palavra. Ela abençoou aquele homem de Deus. Vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um quarto, coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, para quando ele vier, ele possa repousar ali. Ela abençoou aquele homem com a sua generosidade, com a sua riqueza material, e isso abriu o céu para ela. E mesmo que ela não cresça, que ela poderia gerar um filho, ela foi abençoada por Deus. Por quê? Porque ela praticou a palavra. Queridos, só a fé para praticar a palavra, só de você crer que essa é a palavra de Deus, já é suficiente, né? Crer e praticar já é suficiente para você receber milagres poderosos que estão acima da sua fé. Dá glória a Deus. Talvez você não tenha aquela fé poderosa para gerar um milagre poderoso, mas você crê que essa aqui é a palavra de Deus, e você pratica ela, e você vive ela, e você respira ela, e ela está no centro do seu coração, é o balizamento para toda a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, porque a palavra de Deus ela é perfeita, meus amados. A lei da liberdade, porque ela gera essa liberdade que vem de Deus para nós, e nela persevera. A palavra persevera indica esforço. A palavra persevera indica constância. A palavra persevera indica que eu não posso desistir, ainda que haja vontade de desistir, eu não posso desistir. Não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Olha lá o final do versículo. Esse será bem-aventurado no que realizar. Qual é a principal falha nossa? Porque muitas vezes o céu não se abre, porque nós somos infiéis à palavra de Deus. A gente prega sobre o dízimo, mas você não dá o dízimo.
A gente prega sobre a santidade, mas você não pratica a santidade. A gente prega sobre o batismo com o Espírito Santo, mas você não ora em línguas. A gente prega sobre a oração, mas você não ora. Será que se fosse um de nós ali, nós ficaríamos em pé e sustentaríamos essa decisão até o fim, mesmo diante da ameaça de ser jogado lá na fornalha de fogo? A verdade é, queridos, que muitas vezes, presta atenção, a verdade é que muitas vezes nós nos dobramos diante de uma estátua desse tamanho assim, ó. Tão infiéis que muitas vezes nós somos à palavra de Deus. Não precisa ser uma estátua enorme. Não precisa ter uma fornalha de fogo ameaçando. É só ter uma estátua pequenininha assim que você já tropeça nela. Mas a partir do momento, queridos, que nós passamos a ser não somente ouvintes. Quem é só? O ouvinte é o religioso, o ouvinte é o evangélico, o ouvinte é aquele que é crente no censo do IBGE, mas não é crente na prática. Esse é o ouvinte esquecido. Sai daqui, passou pela porta de vidro ali, parece que dá uma amnésia. Esquece tudo que o pastor pregou. Mas a Bíblia garante, Deus fala através da sua palavra, aquele que é ouvinte e praticante da palavra de Deus vai ser bem-aventurado, vai ser vitorioso, vai ser feliz, vai andar sobre as águas, vai ser bem-aventurado em tudo o que fizer. Tudo! Porque a Bíblia, ela atinge todas as áreas da nossa vida. A Bíblia não fala só de libertação. A Bíblia não fala só de família. A Bíblia não fala só de prosperidade. A Bíblia não fala só de salvação. A Bíblia é o livro mais completo do mundo. Ela atinge todas as áreas da nossa vida. Para cada área da nossa vida, Deus tem uma palavra. E se você praticar essa palavra, ainda que a tua fé não alcance milagres poderosos, o céu estará aberto diante de você e vai acontecer em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado, exaltado seja o nome de Deus.